na sociedade a produção, de acordo com o que a sociedade precisava, né, não visando lucro, e o proletariado seria a única classe para se alcançar esse socialismo. Então, o proletariado seria, né, de acordo com eles, né, com os autores, seria a única classe capaz de destruir o capitalismo por meio de uma revolução. Então, por meio de uma revolução, eles tomariam o poder e aí eles instituiriam o socialismo. Para organizar essa sociedade, assim que eles tomassem o poder, eles iriam ainda ficar com a figura do Estado. Então, o proletariado ele toma o poder, coloca lá o socialismo como sistema político e econômico, mas mantém a figura do Estado. E aí a gente vai ver depois a passagem, né, do socialismo para o comunismo. Qual que é a grande diferença? Então, no socialismo, o Estado ele ainda é uma figura central, porque é ele que vai organizar a sociedade para distribuir a renda, para organizar, né, o sistema produtivo. E a partir do momento que a sociedade estiver madura o suficiente para porque ela já estiver igualitária, né, já estiver justa, já estiver madura para passar para a próxima etapa, aí sim entrariam no comunismo. A sociedade estaria preparada para passar para a fase do comunismo. E aí o comunismo seria sem a figura do Estado. Então, o comunismo aboliria, nessa etapa, o Estado, não precisaria mais dele, porque a sociedade já estaria madura nesse sistema socialista, né, na socialização dos meios de produção, e aí não precisaria mais do Estado. Bem, e aí nós vamos para o socialismo real. Então, nós vimos o socialismo utópico. Então, primeiramente, né, os primeiros autores pensaram como seria aquela sociedade, mas não falaram como, né, exatamente quais as etapas que aconteceria para se chegar nessa sociedade. Aí nós temos o socialismo científico, né, elaborado por esses autores, que aí eles falavam passo a passo como que ia acontecer. Então, o capitalismo, né, na tese desses autores, o capitalismo ele tinha que estar numa etapa de solidez, então tinha que estar consolidado o capitalismo na sociedade, para então evidenciar as dificuldades e as desigualdades desse sistema. Então, os proletariados eles tomariam consciência das desigualdades e aí se rebelariam, né, fariam uma revolução, tomariam o poder na figura do Estado. Então, o Estado ficaria na mão do povo, na mão do proletariado, né, na mão do povo. E depois, aí o Estado ia organizar toda a sociedade, e depois, quando o socialismo já estivesse bastante maduro na sociedade, a sociedade já estivesse em condições igualitárias de renda, os meios de produção já estivessem socializados, aí sim seria abolido, né, o Estado e entraria na fase do comunismo. E nós vamos entrar agora no socialismo real. O socialismo real é aquele que foi aplicado de fato na sociedade real. Então, até esse momento, eram teorias, né? Teorias escritas, teorias debatidas, né? Defendidas por seus autores. O socialismo real é aquele que é aplicado numa sociedade de verdade, né? Porque é uma coisa muito diferente a gente pensar, né, uma coisa ali no campo das ideias e outra coisa quando a gente vai aplicar na sociedade. Então, a primeira experiência foi na Comuna de Paris, em 1871. Após a guerra da França e da Prússia, a França perdeu e aí eles assinaram um acordo de paz, só que esse acordo de paz, ele dava muitas vantagens para a Prússia, né? Porque como a França perdeu, né, eles assinaram esse acordo e a Prússia ficou com muitos ganhos. E aí o povo francês se rebelou contra o governo da França, né? Porque eles não queriam que tivesse sido assinado esse acordo do jeito que foi. E aí eles se rebelaram e tomaram, né, eles foram lá armados e tomaram o poder em Paris. E aí eles instauraram o socialismo. Então, durante 72 dias, eles elegeram, né, representantes eleitos, eles fizeram lá uma eleição, elegeram lá alguns representantes e aí instauraram o socialismo e durou 72 dias. As metas deles eram melhorar a vida e as condições de trabalho dos assalariados. Mas aí o governo francês, né, com medo de que
de que se espalhasse por toda a França, que eles pegaram ali, foi a Comuna de Paris, né? Apenas em Paris, mas o governo francês ficou com medo de que se espalhasse por toda a França, e aí o governo fez um acordo com o governo da Prússia, e aí eles juntaram, né, formaram ali um exército e massacraram a revolução, né, os rebeldes, né? Eles tomaram novamente o poder e massacraram, destruíram ali a Comuna de Paris e tiraram todos os combatentes. E aí, de novo, durou apenas 72 dias, foi um período muito curto, e foi apenas em uma cidade, né? Foi apenas em Paris. O socialismo que aconteceu na Rússia foi a primeira experiência numa nação inteira. Né? Então, aqui no socialismo da Comuna de Paris, durou apenas 72 dias, né? Pouquíssimo tempo, quase não deu para fazer nada, para implementar nada, e foi apenas em uma cidade. Já no socialismo implementado na Rússia, foi uma nação inteira, né, primeiramente, e depois, né, na União Soviética. Né? Então, foram se anexando, né, mais países, né, foram 15, né, ao todo, na União Soviética, mas começou ali na Rússia. Então, a gente já viu ali, né, ainda durante a Primeira Guerra Mundial, em 1917, teve a Revolução Russa. Então, as causas da Revolução, né, ali antes da Primeira Guerra, né, a situação já estava complicada na Rússia, já existia uma crise econômica, e aí eles entraram na guerra, a crise foi aumentando, a insatisfação contra o Nicolau II foi aumentando, então a figura do czar já não era mais bem-vinda, né, para a Rússia, né, da época, porque ele já não estava conseguindo mais dar as respostas que o povo pedia, principalmente porque eles estavam passando fome. E aí uma revolução, né, liderada pelos bolcheviques, existiam os bolcheviques e os mencheviques. Os bolcheviques, né, de uma forma muito geral, os bolcheviques eram a ala radical e os mencheviques eram da ala mais moderada. Então, os mencheviques, eles diziam que a revolução ela tinha que ser pacífica, tinha que ser aos poucos, reformistas, então eles tinham que reformar ao pouco o sistema capitalista, até que fosse possível implementar o socialismo. Os bolcheviques, né, a ala radical, eles acreditavam na revolução armada, abrupta, então tinha que ser uma revolução para já instaurar o socialismo, sem essas etapas. E aí, em 1917, ocorre a Revolução Russa, com base no marxismo, né, naquele socialismo científico. Só que tinha um porém. Ele é o líder, né, o Vladimir Lenin, né, nasceu em 1870, morreu em 1924. Então, ele morreu pouco tempo depois, né, da Revolução Russa. A Revolução foi em 1917 e ele morreu em 24. Então, esse foi o líder, né, bolchevique, liderou aí a Revolução. Era uma revolução marxista, porém adaptada às condições da Rússia daquela época. Porque o que acontecia? O que Marx e Engels diziam, né, lá no Socialismo Científico? Eles diziam que o socialismo, ele tinha que estar, o capitalismo tinha que estar bem consolidado na sociedade para evidenciar as desigualdades existentes nesse sistema. A partir desse momento, o proletariado iria tomar consciência, né, das desigualdades, porque elas estariam ali escancaradas, e aí eles iriam se revoltar e tomar o poder. Porém, nessa época, a Rússia era tinha a maioria de camponeses. Então, não tinha ali um proletariado urbano. Tinham trabalhadores camponeses, em sua maioria. Porém, né, os bolcheviques, eles chegaram à conclusão que eles tinham que adaptar a realidade da Rússia e que a revolução não seria feita pelos proletários urbanos, mas seria feita pelos camponeses, né, pelos trabalhadores camponeses, e foi o que aconteceu. E mais para frente, a China e o Vietnã, eles também seguiram, né, essa experiência Rússia, e na revolução deles também foi feita por maioria camponesa. Bem, então a etapa para a Revolução Socialista, né, então eu já falei, então o capitalismo ele tinha que estar consolidado primeiro, para depois ser tomado o poder pelos trabalhadores da cidade. Mas não foi o que aconteceu na Rússia, porque na época não dava, porque a maioria era camponeses. Aí está uma imagem, né, dos camponeses russos.
A industrialização nessa época ela era bem inicial, né? Por isso que os camponeses eram maioria, era a classe maioria, porque a indústria ainda estava bem no comecinho e eram poucas indústrias na cidade. Bem, aí logo após, né, a Revolução, acontece uma guerra civil na Rússia. Por que acontece a guerra civil? Porque os bolcheviques eles entram em confronto com a oposição, que ainda defende, né, a monarquia, então ligadas ali ao Nicolau II, e aí eles entram em confronto armado, dura até 22. Depois da Revolução Russa, é criada a NEP, né, NEP, que seria são formas de produção capitalista, porque até então a única adaptação que tinha feito era essa, né? Não foi feito por trabalhadores da cidade, mas foi feito por trabalhadores do campo. Aí tem a Guerra Civil, eles já enfrentavam uma crise, né, uma crise econômica, e aí entra em Guerra Civil, foi se agravando ainda mais, e aí, quando acabou a guerra, eles entraram em acordo, os bolcheviques, né, que estavam na liderança, entraram em acordo que eles tinham que adaptar, por enquanto, né, temporariamente, o sistema socialista, e aí introduziram algumas políticas capitalistas, né, de cunho capitalista. Então, eles fizeram uma leve abertura, eles abandonaram, né, alguns princípios socialistas e fizeram uma leve abertura capitalista, porque eles estavam arrasados, eles precisavam primeiro reconstruir a economia para depois, né, voltar aos princípios totais do socialismo. Bem, então, primeiramente, essa experiência foi na Rússia, e aí, em 1922, né, logo após a Guerra Civil na Rússia, foi criada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, foi uma união, né, de 15 repúblicas, então eu coloquei aqui no mapa, né, para mostrar todas as nações que comporam a União Soviética. Aqui, nesse mapa que eu coloquei aqui, que uma dúvida, né? Alguns alunos perguntam para mim se a Rússia faz parte do continente asiático ou do continente europeu. O que acontece? A Rússia ela não se autodeclara, né? Ela não oficialmente ela não é nem da Ásia nem da Europa, né? Ela não coloca, né, qual continente ela é. Porém, a maior parte do território, tem aqui uma divisão, né? A maior parte do território russo fica no continente asiático, né? Então, seria um território asiático. Porém, a maior parte da população reside na parte europeia. Então, o que a gente fala? Geralmente, quando a gente vai falar da Rússia, a gente fala de Eurásia, né? Que aí é a junção da Europa com a Ásia. Ou então a gente fala de qual parte a gente está falando. A gente está falando do território russo-asiático. Ou a gente está falando do território russo-europeu, certo? Ou então a gente está falando da Rússia Oriental e da Rússia Ocidental, certo? Então é bom, quando a gente estiver falando, a gente fazer essa distinção. Mas, em geral, a gente fala Eurásia, tá bom?